Ora, bom dia a todos. Vou fazer aqui uma live sobre o outro lado das questões do narcisismo e dos narcisistas, que são os seus alvos e aquilo que acontece às pessoas que são alvos dos narcisistas. Vou falar um pouquinho sobre isso, vou dar aqui uns segundinhos de compasso de espera, para ver quem quer entrar agora ou quem quer ver depois. Estejam à vontade para escreverem comentários ou fazerem questões, e à medida que puder vou sempre respondendo. Então, bem-vindos e bem-vindas, bem-vindos, não digo, a todos os sobreviventes de narcisismo, que já tenham consciência que sobreviveram a essas dinâmicas ou não. Vou falar um pouquinho sobre o que é que acontece no pós o abuso narcísico, o que é que acontece depois. Porque aquilo que acontece depois não é bem aquilo que as pessoas esperam. Eu apercebo-me que quando partilho coisas quer da minha vida pessoal, quer de outras pessoas que já acompanhei ao longo dos anos, daquilo que passaram, há uma revolta que se instala sobre como é que alguém pode fazer isto a esta pessoa, ou há uma sensação de compaixão e às vezes um pouco de pena daquela imagem de aquela pessoa tem que estar destruída. Mas novidades, nem por isso. Há pessoas que ficam destruídas pelo caminho, mas não são essas que estão a falar sobre o narcisismo. As que estão a falar sobre o narcisismo são as que venceram. Percebem? As pessoas que têm coragem para falar são as que venceram, ou que ainda estão em batalha, ou que já venceram as suas batalhas. Grave, e as que estão destruídas são aquelas que não conseguem ainda partilhar aquilo que lhes aconteceu. Obviamente nem toda a gente tem que partilhar em redes sociais, mas na sua vida privada ainda não aceitaram aquilo que lhes aconteceu, ainda não perceberam e sentem uma vergonha de morte por terem passado por aquilo. Porquê? Porque o que é que a sociedade faz, não é? De uma maneira geral. Passastes por isso foi porque quisestes, passastes por isso foi porque fostes ingênuo, porque foste burra, porque não tens amor próprio. Portanto, normalmente as respostas que vêm das pessoas do exterior a quem passou por isto e que depois torna a voz interna da própria pessoa em autocrítica é mais abuso e é mais maltrato. Portanto, é natural que as vítimas tenham a tendência de não dizer nada. Para quê? Porque aquilo que ouvem de volta é serem novamente responsabilizadas, culpabilizadas e humilhadas do burra que foram, do otária que foram, do eu não teria agido assim, eu teria visto atempadamente. Então as vítimas não falam. As que ainda estão no lugar de vítimas, as que já não estão no lugar de vítimas, como é o meu caso, eu quero mais é que essa gente se dane toda, percebem? Mas à grande, à grande, à grande. Quem sobreviveu ao abuso narcísico e ouviu as coisas mais vis da parte de uma mãe, da parte de um pai, da parte de um companheiro que sofreu bullying, vocês acham que quem sobreviveu a isso e está aí a lutar pela vida e dá a cara por uma causa em que defende, para defender outras vítimas inocentes, está a necessitar de peninha ou se acha ignorante ou burra? Vocês não têm noção da força que existe dentro de uma pessoa que sobrevive a uma coisa destas. E para quem ainda não venceu isto, tenham noção que essa força existe dentro de todos vocês. E esta força não vem a ser uma força de mole. Força é força. Eu acho que das coisas que mais me aborrece ao longo dos meus anos todos de vida, é a força, quererem que a minha força se transforme numa coisa que não é força. Querem que a minha força seja não força. Percebem o absurdo? Uma pessoa tem de procurar muita força dentro dela, que muitos seres humanos nem nunca tiveram sequer uma situação em que tiveram de resgatar essa força dentro deles, para estarem na vida, para não se suicidarem, para não se autodestruírem com comportamentos autodestrutivos. A pessoa teve que ir buscar às suas entranhas uma força de vida para lá de extraordinária. E depois a pessoa caminha com esta força dentro dela, não é? Não é que anda a fazer mal a ninguém, mas a pessoa está ciente desta força. A pessoa caminha consciente desta força. E depois os outros vêm, ai, tu intimidas com a tua força. Eu quero é que se danem. Percebem? Eu estou a fazer mal a alguém? Sabem para que é que esta força serve? Esta força serve para proteger inocentes. Incomoda eu ter força para proteger inocentes. Incomoda eu ter coragem de expor a verdade. E se incomoda,
Então se incomoda, estamos com um problema, porque vou ficar atenta. Quem são vocês? Aqueles que temem uma força que é benigna. Aqueles que preferem os manipuladores e os hipócritas a uma pessoa que é verdadeira e que é genuína. Quem são vocês? Porquê que temem a força? A maior parte das pessoas anda a ser abusada porque é educada para não puxar pela sua força. É educada e programada para não se defender. É considerada má pessoa se defende. É considerada egoísta se acha que tem direito a receber alguma coisa de uma relação. Em crianças, não é? E várias coisas que eu já tenho partilhado e vou continuar a expor, coisas horríveis, maus tratos horríveis que as crianças passam muitas vezes nos seus lares, e quando abrem a boca para se queixar do maltrato do pai ou da mãe, aquilo que ouvem é o teu pai, é a tua mãe, tens que suportar, tens que suportar, tens que suportar, é o pai dos teus filhos, é a mãe dos teus filhos, é o teu professor, é o teu patrão, tens que suportar, tens que suportar, tens que suportar. Ok? Quando a pessoa desiste de suportar, vocês imaginam o que é a força que vem lá de trás, de todas as vezes em que a pessoa teve que usar a sua força para engolir? O que é que acontece quando essa força resolve sair? Saiam da frente. Saiam da frente. É simples, não é? Outra coisa que acontece num sobrevivente de abuso narcísico. Um sobrevivente de abuso narcísico é um sobrevivente de guerra. Ponto. Teve em guerra, teve em batalha, teve a ser torturado, muitas vezes no diário. Então, quando esta pessoa consegue se libertar e chega à vida e vem alguém provocá-la e vem alguém achar que a pode manipular e que lhe pode fazer mal, habilita-se a descobrir que há ali um Rambo. Está a ver ali uma pessoa fraca e desorientada. Começa a tentar pisá-la e quando a pessoa se defende, depois fica surpreendida com a força que vem. E depois fica muito assustado e diz que a pessoa é agressiva. Para que é que foi chatear a pessoa? Para que é que foi tentar pisar a pessoa? Para que é que foi gozar com a cara da pessoa? Porque é que não deixou a pessoa estar sossegada? A pessoa estava-se a meter com alguém. A pessoa estava sossegada na vida dela. Lembram-se do Rambo, do filme, do Rambo 1? Ele está a caminhar sossegadinho na rua e aquele polícia resolve ir contra ele e maltratá-lo. E ele engole durante bastante tempo, até a altura em que se passa e se defende. Né? E depois vão todos contra o Rambo porque ele é mau e porque ele defende-se à altura que tem que se defender. Um sobrevivente de abuso narcísico tem a força de um touro, tem a força de um boi, tem a força de um dragão. Não é por acaso que me chamam dragana, né? E que eu trabalho com o espírito dos dragões e que eu estou ligada e conectada aos dragões. Eu sei o que é essa força. É força de vida pura. Porque para uma pessoa sobreviver a abuso narcísico e não ter vontade de deixar de existir e de morrer, tem que ir buscar a força de viver às entranhas do ventre da Mãe Terra. É essa força. Sabem? A pessoa, se teve um pai ou uma mãe que, em vez de abençoar o seu caminho, amaldiçoou o seu caminho e que tentou esmagar esse bebê e essa criança, esse adulto que depois se torna adulto, teve que se parir a si mesmo. A força que um ser humano tem descobrido dentro de si para se parir a si próprio, sem proteção e muitas vezes num ambiente altamente agressivo, a força que há nesse ser, que é uma iniciação, que muitos seres humanos não passam por ela. Eu não estou aqui pelo julgar que é melhor ou pior não se passar por essa iniciação, mas estas situações de agressividade extrema, de abuso psicológico e emocional extremo, em momentos em que a pessoa está vulnerável, nomeadamente em criança, esta pessoa fica destruída ou transforma-se num guerreiro e numa guerreira que não se metam com aquela pessoa. Mesmo. E o que mais vezes estas pessoas ouvem, porque quando aprendem a se defender são assertivas, não são agressivas, são assertivas, mas também não têm paciência para se calhar estar com aquele delicadece sei lá, de quase que estarem a pedir desculpa por estarem a marcar um limite, não é? Não gostam que as façam de parvas. E depois as pessoas ficam muito espantadas quando a pessoa é assertiva e diz é assim, é assim. Ficam espantadíssimas com isso. É. Por exemplo, eu tenho uma maneira de ser e quem me conhece mais a nível pessoal e quem é meu amigo em proximidade, eu sou muito direta, mesmo.
Os meus amigos sabem que o que podem contar comigo. Eu, se me aborreço, eu digo. Não quer dizer que eu esteja ali a acabar com uma relação de amizade, mas eu digo. Há outras pessoas com quem eu não estou sequer aborrecida, mas que estão a caminhar na vida de uma forma ou estão a desenvolver um projeto de uma forma que eu não concordo e eu respeito e afasto-me. Eu não estou chateada com a pessoa, nem estou a julgar a reação dela ou a atitude dela. Simplesmente eu não me identifico e afasto-me. Fica muito claro para quem se cura do abuso narcísico, a questão dos limites. A pessoa não é manipulável. E por vezes a pessoa, a ser tão sincera e tão franca, por exemplo, quando eu digo a alguém, se eu estivesse chateada contigo, tu reparavas, eu não estou. Eu estou a dizer a verdade. Um comportamento desagradou-me, eu digo. Não quer dizer que eu esteja a acabar um relacionamento com a pessoa por esse motivo. Até explica à pessoa como é que ela me pode compensar para voltar a haver um equilíbrio do dar e do receber. Sou profundamente honesta. E esta franqueza, que quem sobrevive a estas coisas se habitua, valoro. Valoro e não é uma coisa que um sobrevivente abra mão desta transparência nos relacionamentos. Não pode abrir mão, porque ele viveu mergulhado na falta de verdade. O mundo à volta dele era de falsidade. Percebem? Uma pessoa liberta-se deste mundo de falsidade, de ilusão, de decepção, de manipulação e encontra a verdade. A pessoa agarra-se a isso como o seu bem mais precioso e não mais vai abrir mão. Né? Muitas coisas que eu ouvi ao longo da vida foi: oh Ana, não se apanha moscas com vinagre, que é uma expressão que eu ainda hoje não consigo entender. Se alguém puder explicar, por carga d'água que eu quero apanhar moscas. Digam, eu quero moscas na minha, eu não quero moscas na minha vida. Percebem? As moscas andam à volta de cocó. Tipo, eu não quero moscas na minha vida. Não se apanham moscas com vinagre, é uma expressão de se tu queres ou tens que levar, saber levar água ao teu poço, ao bom porto. Tem tudo a ver com uma pessoa saber ter jogo de cintura, ser um bocadinho manipuladora para conseguir aquilo que quer. Não quero. Não quero conseguir nada na minha vida assim. Não quero. Dá para perceber? Nem eu, nem ninguém que tenha passado por aquilo que eu passei quer viver assim. Não. Cartão vermelho, não. Só se quer viver assim, viva. Eu não vivo assim. Eu estou com uma pessoa presente, todo corpo e alma. Se não estou de corpo e alma, não estou. Eu não vou suportar, depois do que eu já tive que suportar, mais um segundo da minha vida, mais um minuto da minha vida, em que eu tenho de estar a fazer de contas que sou aquilo que não sou. Porque é isso que acontece a uma pessoa que está num relacionamento com um narcisista. Um pai, uma mãe, um marido, uma mulher, relacionamentos próximos, até a nível de amizade isso pode acontecer, até profissionalmente, a nível de parcerias mais próximas isso acontece. Porque quando a pessoa está a ser ela própria, está sempre a ser maltratada por um narcisista. Na espontaneidade, na alegria, em dons e coisas bonitas. Sempre que a pessoa se mostra, o narcisista tortura. O narcisista não suporta a espontaneidade, nem a autenticidade. E se uma pessoa está a ser espontânea e está a ser alegre, vai ter sempre um narcisista, mesmo que não diga nada, vai estar. Nota-se, percebem? Há uma energia que se nota. Há uma energia que se nota quando estamos ao pé do narcisista. Ou porque alguém riu muito, ou porque alguém está muito feliz. Mesmo que eles não agridam verbalmente diretamente, eles criam mal-estar e fazem a pessoa sentir-se mal porque ela está a ser espontânea. Então, quem teve de se relacionar com um narcisista teve que se reeducar a esconder quem é. Exatamente, Amanda, é isso. E fazem por isso. Se uma pessoa, quando eu digo da pessoa estar a ser ela própria, quando nós estamos a ser nós próprios, nós estamos felizes e alegres, percebem? Estamos a ser espontâneos, tem a ver com a criança interior. O narcisista detesta isso, porque a espontaneidade é contrária ao controle. Então eles vão querer controlar tudo o que é espontâneo. Vão criar mal-estar, vão arranjar discussões, vão, sei lá, eles inventam mil e uma coisas, milhares de coisas. Eles têm uma imaginação incrível para destruir o bom ambiente, percebem? Mesmo. Então, eles destroem essa espontaneidade. Então, quando uma pessoa sobrevive a isto, chega à vida adulta e reclama de volta a sua espontaneidade, ok? Eu quero ser quem eu sou. Não quer dizer que a pessoa seja desagradável, por amor de Deus. Eu sei me comportar, eu sei ser diplomata, eu sei ser bem educada, eu respeito a autoridade, eu sei qual é o meu lugar, não é? Eu sei me comportar socialmente, percebem? Estão a perceber? Não é disso que eu estou a falar. Mas não podem pedir para eu ser hipócrita, porque eu não vou ser. Percebem? Porque os narcisistas obrigam a pessoa a ter que fingir que está a sentir coisas que não está a sentir para não ser castigada. Percebem? Então, quando a pessoa se consegue libertar isso, tudo o que é vagamente
ou proximamente semelhante àquilo que nós tivemos que fazer para sobreviver, e principalmente em crianças não há hipótese, e se estamos a viver com um agressor ou com uma agressora, também não há hipótese porque estamos na mesma casa, não há para onde fugir, não é? Então, quando a pessoa se liberta disto, a pessoa não quer voltar a esse estado. Percebem? E essas pessoas, quem sobreviveu ao narcisismo, sabe perfeitamente bem jogar o jogo se tiver que o jogar. Compreendem? Só que se o fizer, está a vender a alma ao diabo. Percebem? Porque a pessoa sabe que isso é vender a alma ao diabo. Há pessoas que levam isto com relativamente leveza, porque não têm bem noção da dimensão do que é que está por trás destes contratozinhos e das entrelinhas que estão aqui. E o que está a atuar é a pessoa deixar de existir. Se eu estou a existir num mundo em que eu só posso me reger por protocolos que alguém que eu nem percebo bem quem é que está a definir esses protocolos me diz como é que eu me devo comportar, eu estou a não existir. E quando eu estou a não existir, eu estou a desistir. Estou a desistir do quê? De mim, da vida. Então quem passou dias e dias e dias e anos da sua vida, diariamente, a ter de lutar para existir e a todos os dias acabar a desistir porque o castigo e a punição era demasiado elevada para a pessoa conseguir suportar. A pessoa morreu muitas vezes ao longo da vida. Então, a força que uma pessoa tem de resgatar para estar na vida é tremenda. E quando essa pessoa é confrontada, depois da pessoa se ter curado e ter noção da força que tem dentro dela. É um caminho longo, é um caminho longo. A pessoa ganha mesmo força. Força! Eu tenho força! Percebem? Tenho força de vida, tenho força para me defender, eu tenho força para abrir caminho, eu tenho força para lutar pelas causas que eu defendo, eu tenho força para me meter no meio do barulho para defender inocentes. Eu tenho força! E ai de quem me venha chatear a cabeça a dizer que isto é errado. Percebem? O que é errado é ser-se fraco. Um narcisista é um fraco de espírito, é um cobarde. É um cobarde, só vai abusar de quem o ama, só vai abusar de quem ele agarrou o coração e que sente que pode destruir essa pessoa. De resto é um lambe-botas, que anda por aí a tentar agradar a tudo e a todos, percebem? A cobardia, a fraqueza de espírito é que é um perigo. A força não é perigosa. A força é perigosa se está desligada do coração. A força é perigosa quando não está integrada em nós da forma correta. A força é perigosa em pessoas que não têm os valores corretos, que não são íntegras, que são falsas e que são cobardes. Porque essas sim vão usar a força, inclusive é física, para dominar o outro. São os pais e mães que espancam os filhos porque lhes apetece. Eu falo de espancamento, não falo de um tabefe, percebem? Espancam. Eles usam a força para usar o poder para dominar o outro. Quem é sobrevivente de abuso narcísico e se curou, usa a força para defender o bem. O bem. Eu já não tenho paciência para ouvir pessoas a rezar, Arcanjo Miguel, a São Jorge, a entidades espirituais que têm um escudo no peito, que são arcanjos um bocadinho musculados ou santos, que têm uma espada e essa espada está em cima do mal, está a apontar para cima do diabo e tem um pé em cima para ele não sair de lá. Até santas, né? Temos santas que têm o pé em cima da cobra. Estes santos e estes arcanjos e estes guerreiros e estas santas são maus? Não, mas estão a marcar um limite ao mal. Percebe? Eu não posso marcar um limite ao mal com um ramo de flores, porque ele vai-me destruir as flores e a seguir rasga-me o peito. Nós, se queremos estar ligados a entidades de luz protetoras que metem ordem no barraco, na confusão que se está a passar na humanidade, nós temos que ter força interior. Ter força interior para dizer não ao mal. Para o olhar e vê-lo pelo aquilo que ele é. Não podemos, como uma criança pequenina que todos nós já fomos, que teve de se esconder debaixo dos lençóis com medo de abrir os olhos e de ver o que estava à volta dela. Nós somos adultos, as crianças são as outras. E nós temos o dever de proteger essas crianças. Não podemos estar debaixo do lençol, não é? A ter pesadelos, porque estamos a viver rodeados de narcisistas, sempre com pesadelos, a dormir irritados, sempre de mãos fechadas, tudo o que tivemos de engolir durante o dia. Em adultos é para abrir a mão. E se quando eu abrir esta mão, acertar num narcisista, eu não me ralo nada com isso. Ai, Ana, mas agora não posso.
Posso, sim, senhora. Se isso é bom para mim, não, porque o narcisista depois vai se vingar. Mas ninguém pode me dizer o que eu posso ou o que eu não posso. Nós não temos que andar a gramar abusos. Percebem? Não temos mesmo. E por favor, quando encontram um guerreiro e uma guerreira que sobreviveu ao abuso narcísico, que está a defender causas, que está a defender o bem, não lhes chateiem a cabeça que a pessoa tem de ser um bocadinho menos forte porque intimida. Epá, acendam uma vela a essa pessoa, agradeçam-lhe por essa pessoa estar a mostrar o caminho. Compreendem? Não lhe tentem apagar o fogo. Porque aquele fogo de vida incendeia ela e incendeia o fogo de vida, o fogo do espírito de quem está à volta dela. É a luz que as crianças procuram. Seres humanos que têm luz. As crianças não podem continuar a crescer rodeadas de adultos cobardes, que não são capazes nunca de as defender de um agressor. Esteja em casa, esteja na rua, esteja em lado, seja lá em que lado for. As crianças não podem continuar a viver nesta desproteção de adultos cobardes que, para não defenderem o bem nem defenderem a inocência, dizem que não se metem em confusões porque são da paz. Hipócritas. Hipócritas é pouco. Eu na paz é o meu trabalho pessoal, interior, da paz que eu faço para estar em paz com todos à minha volta, inclusive em paz com quem já me agrediu. Percebem? É um trabalho de amor incondicional, de compaixão iniciático, espiritual, que é sério e que demora tempo, percebem? É um trabalho interno meu. Percebem? Eu não ando por aí a dizer, posso vir a fazê-lo, mas o objetivo tem que ser claro, né? Daquilo que eu passei, ou com o meu pai, ou com esta pessoa, ou com aquela, o que eu passei e o quanto que eu ainda tenho amor por estas pessoas. Porque para amar com esta força, de se conseguir a uma distância segura, amar-se quem nos agrediu, é preciso terem, sabe o quê? Força! É preciso ter força no peito para se amar desta maneira. É preciso ter força no peito para se marcar um limite e se continuar a amar aquela pessoa. E há muitas pessoas assim. Mas têm força, porque os fracos não têm este poder, este amor no seu coração. Ficam zangados e rancorosos a vida inteira. Não estou a dizer que não têm motivos para isso. Estou a dizer é que para nós chegarmos a uma potência de amor que é capaz de tudo abraçar, que é capaz de tudo transcender, nós temos que nos conectar à nossa força e ao nosso fogo. Não vai lá de outra maneira. Percebem? Não vai mesmo. Não vai mesmo lá. E aí sim conseguimos ver o que está por trás. Conseguimos ver com os olhos do amor o que está por trás, que vou aquela pessoa também ser agressora, etc, etc, etc. É sempre assim. Há sempre coisas por trás. E nós vamos acabar sempre a ter compaixão do outro. No entanto, se eu estou no aqui e agora a ver uma criança a ser vítima de abuso por parte de um pai ou de uma mãe, do meu marido, da minha mulher, de um amigo, de um professor, dos colegas, sei lá, de familiares, e eu, como adulta, não vou lá e digo stop, não faças isto a esta criança, e vou dizer a esta criança, tens de ter paciência. Ai, minha Nossa Senhora. Então, que fraqueza de espírito é esta? Isto não é paz, isto é cobardia. Porque estão a colocar as crianças a terem, para já estão a aprender uma coisa errada, que é que merecem receber maus tratos. Não é? Estão-lhe a dizer que não podem confiar em nenhum adulto porque ninguém as defende. Estão-lhes a dizer que aquilo é o correto. Estão-lhes a dizer que elas não valem nada. Quando se fala em narcisistas, fala-se em dinâmicas narcísicas, porque a responsabilidade não é só do narcisista, é de todos aqueles que permitem aquele caldo acontecer. Há muita gente a permitir que aquela criança seja o bode expiatório daquela família. Todos estão a ter ganhos secundários, porque enquanto o narcisista tem o foco ali, naquele desgraçado ou naquela desgraçada, o foco não está nelas. E aliam-se ao narcisista. Percebem? E quando estas alianças acontecem, a alma corrompe-se. Esses sim vão ser vítimas a vida toda ou vão se tornar agressores.
O bode expiatório, não se vendendo, não fazendo aliança com o narcisista, é o que se vai tornar um guerreiro e uma guerreira da luz. E há muitos guerreiros e guerreiras da luz espirituais que têm que sair debaixo da pressão social, espiritual, de terem de estar sempre na paz, não se poderem revoltar, não se poderem irritar. Há um dito em português que se diz que é quem não se revolta ou quem não se sente não é filho de boa gente. É real. É real. Vocês sabem que muitos, isto é tão assustador como caricato, não é? Muitos seres, muitas pessoas que se assumem como grandes mestres espirituais porque nunca se desequilibram emocionalmente. E eu já conheci pessoalmente alguns. Sabem porque é que não se desequilibram nunca com nada? Porque são psicopatas, não sentem, compreendem a diferença. Mas aprenderam a mascarar a sua psicopatia, a sua incapacidade de sentir compaixão, de sentir raiva, de sentir revolta, percebem? De sentir as coisas normais que fazem parte de nós enquanto seres humanos. Escondem a sua desumanidade sobre a capa do eu sou muito elevado espiritualmente, então eu não entro em ressonância com essas vibrações mais baixas de vocês humanos. Percebem? Tem que abrir os olhos. Tem que abrir os olhos mesmo. Se quiserem pegar no melhor exemplo de compaixão que existe, independentemente das crenças que tenham, até independentemente de acharem que é apenas uma história, Jesus Cristo a caminhar na Terra. Ele esteve ao pé das pessoas. Ele foi ter com... Bem, se lixou também, né? Mas ele foi ter com as pessoas. Né? Ele irritou-se quando viu no templo a abusarem do nome do Pai para estarem a vender valharias e partiu aquilo tudo. Ele revoltou-se. Nós estamos em 2023 DC, depois de Cristo, porque o Senhor foi um bocado importante. Não é? O Senhor foi um bocado importante. Foi um bocado importante esta história. Mesmo para quem não tem fé nenhuma, mesmo para quem é ateu. Todos estamos em DC depois de Cristo. Então depois de Cristo estamos o quê? Anda tudo armado em guru no topo da montanha, que não sente nada por ninguém, que não entra em empatia com ninguém, que não vai ajudar o povo, que não vai para o pé do povo porque é muito evoluído espiritualmente. Não é narcisista. E se calhar é psicopata também. Pronto. Espero que tenham um bom dia. Acordei cheio de pedalada. E vamos honrar os guerreiros e as guerreiras. E honrar a força e o fogo que eles trazem neles. Está bem? Não vamos dizer, ai, não sejas assim. É assim, para ser assim é. O mal tem que ser exposto. As pessoas têm de falar com força. Tem que ser. Não tenham medo. Percebem? Eu não estou a falar de uma pessoa andar irritada a discutir com toda a gente. Quem me conhece sabe, eu sou super pacífica. Mas há momentos em que a força tem que vir nas nossas vidas. E estamos todos a ser educados para que a força é uma coisa má. Não é. A força é necessária. É a força necessária para vir a verticalidade, né? Nós estamos a gatinhar e de repente... chama a força da nossa coluna vertebral, ficamos em pé. É força na coluna, é força. Nós sem força somos invertebrados, nós sem força não fazemos nada de jeito na vida. Andamos a tropeçar e a cair em cima das vítimas que estão caídas no chão e andamos a ver se não lhes calha a nós. Isso é ser um ser humano desprezível. Quem não tem força é desprezível, não há nada mais desprezível que a fraqueza. É desprezível a fraqueza aos olhos de Deus. Conseguem entender isto? Isto é muito sério mesmo. E pronto. Obrigada pela presença de todas. E acho que é todas, acho que não vinha um homem entrar, mas para os que ainda possam ver o vídeo também, sejam verticais e vamos chamar a força alinhada a Deus. Agora, claro, um narcisista que ouça isto já sei, vai começar a atacar pessoas, louco ou louca, e vai dizer, que eu vi um vídeo em que havia uma psicóloga que dizia que a gente tinha que puxar pela nossa força. É um trabalho de paciência que eu tenho de ter aqui, mas pronto, espero que hajam mais não narcisistas a ouvir-me do que narcisistas. É o que temos. Vamos lá. Um grande beijinho para todos e até breve.